Continuamos nossa reflexão sobre o Evangelho de Marcos. E já chegamos no capítulo 13. É o último capítulo antes do início da narração da paixão e morte de Jesus, que vai começar no capítulo 14. 14, 15 e 16 termina o Evangelho e 13 é um capítulo considerado assim especial pela tonalidade forte do capítulo, mas também a perspectiva do fim dos tempos. É o fim do mundo e aí vamos entrar na paixão e morte de Jesus, o grande tema final, o tema escatológico, como se diz. E quando os evangelistas se referem ao fim dos tempos, eles têm diante dos olhos a lembrança da destruição, da trágica destruição do Templo de Jerusalém e da Cidade Santa. O fim de mundo, aquilo que aconteceu. Tendo sido um fim de mundo naquele momento, fica como imagem do que poderia ser também o fim do mundo. Então, é um capítulo sobre o fim do mundo, nesse sentido, um capítulo duro e também um capítulo crítico, né, que nos faz a todos refletir. Então, iniciando no versículo 5º do capítulo 13, Jesus começa falando então com os que estão ouvindo e sobretudo os discípulos: atenção para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerra, rumores de guerras, não vos alarmeis. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em todos os lugares, e haverá fome. Isto é o princípio das dores do parto. Vejam, as expressões são expressões apocalípticas, quer dizer, de fim de tempo. Haverá terremotos, uma nação que se levanta contra a outra. Quando a gente ouve falar de guerras e rumores de guerra, podemos, sem nenhuma dificuldade, pensar no general Tito com suas tropas cercando Jerusalém. No Monte Scopus, que ficava um pouco mais alto, por isso Scopus, que significa olhar, um olhar sobranceiro por cima, lá onde está atualmente a Universidade Hebraica de Jerusalém, lá estava Tito com os seus soldados, olhando a cidade lá embaixo e cercando a cidade para que ninguém saísse. Anúncio de guerra, evidentemente, de destruição, que aconteceu logo em seguida. Quando se fala de terremoto, de cataclismas que abrangem a natureza, já tem esse aspecto mais imaginário, né? Imagens que traduzem alguma coisa terrível e extraordinária, que seria o fim dos tempos. Mas imaginário. São imagens que a gente não está lá, alguém imagina que será assim, porque o fim do mundo ainda não aconteceu. Então, pura imaginação, digamos assim. Mas tudo isso se junta para o tema que Jesus está desenvolvendo, não é? Vai chegar um momento em que muitos virão dizendo sou eu, para enganar uns aos outros. Então, gente que se apresenta em nome de Jesus e que não tem nada a ver com Jesus, virão em meu nome. E a gente conhece isso ao longo da história. E sem querer ser negativo e nem querer levantar críticas aos outros, quantos e quantos hoje se apresentam dizendo sou eu, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e no fim sabe-se, não é? E tudo isso é mais do que comprovado, que as intenções não são as melhores, são intenções corrompidas pelo desejo, pela ganância, pelo lucro, pelo dinheiro. E sem escrúpulo nenhum, sugam o dinheiro pouco e parco da viúva, sem o menor escrúpulo. E dizem, em nome de Jesus Cristo é que nós viemos.
Isto pode acontecer com qualquer grupo religioso, porque aparentar religiosidade se faz com muita facilidade. Você inclina um pouquinho a sua cabeça e vira os olhos, todo mundo acha que você é um santinho de pôr no altar. Precisa comer 1 quilo de sal junto com você para saber se é tão santinho assim. Então a gente disfarça de misericórdia muitas das nossas más intenções. Jesus diz: atenção, atenção para que ninguém vos engane. Palavra muito clara. Atenção para que ninguém vos engane. É preciso estar atento, perceber, olhar, ver a reta intenção, comprovar a reta intenção, não acreditar com facilidade em qualquer coisa que se diz. Ah, aqui está, lá está. O próprio Jesus nos chama a atenção para percebermos isto. Ficai de sobreaviso, ficai de sobreaviso. Então, sejam atentos, não sejam simplesmente ingênuos. Mais de uma vez a gente percebe que Jesus espera que seus discípulos não sejam pessoas ingênuas no meio da vida, no meio da história. Por isso a importância de valorizar a obra de Deus e valorizar as ciências humanas que nos ajudam a não sermos ingênuos, a perceber as coisas que estão acontecendo na vida, como a sociologia, por exemplo, como a filosofia, por exemplo. Aí se tira do programa escolar filosofia, sociologia, porque ajudam a pensar, ajudam a ver a realidade. Sempre é bom não pensar e nem ver a realidade. O que está acontecendo? O que está acontecendo em volta de nós? Pisar no chão e ver concretamente o sistema no qual a gente se encontra, que gera situações muitas vezes conflitivas e desconcertantes para a própria vida humana. Ficai de sobreaviso. Vocês vão ser entregues ao sinédrio, à sinagoga, serão açoitados, serão levados diante dos governadores e reis por minha causa, para darem testemunho diante deles. Então, tudo vai acontecer, mas isso vai ser por causa de Jesus, para dar testemunho dele. É necessário que primeiro o Evangelho seja proclamado a todas as nações, antes que chegue o fim dos tempos. Há uma certa mistura de frases, não é, que se referem àquele momento histórico, ao momento que virá depois, quando os cristãos começam a ser perseguidos, e ao último tempo. Né? Tudo isso acontecerá só depois que o Evangelho for proclamado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que havereis de dizer. O Espírito Santo vai falar por vocês, ele é o defensor. Um irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho. Filhos se levantarão contra os pais, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, um pouco a mistura dos tempos, num capítulo só. O que está acontecendo nos dias de Jerusalém, o que está acontecendo nas primeiras dificuldades que os cristãos vão tendo que enfrentar e o que acontecerá no fim dos tempos. Quando se fala de que os cristãos serão levados aos tribunais, isso é constante. Se não é aqui, é ali, em todos os tempos. Pelo fato de serem cristãos, foram julgados, foram condenados, entregaram sua vida por uma causa. E foi assim, é assim, continua sendo assim. Mas não é simplesmente uma morte ou um sofrimento sem sentido. É por causa de Jesus Cristo e é testemunho daquilo que Jesus Cristo é. Nosso martírio é um martírio que testemunha aquele que nós seguimos. E esse martírio da paciência de todos os dias, até o martírio da morte cruenta, como sofrem os mártires que nós veneramos entre os nossos santos, tudo isto é testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o cristão que segue Jesus coroado de espinhos não pode se coroar de rosas sem os espinhos.
Eles fazem parte da nossa existência.